Todo final de ano aqui em casa a gente faz o nosso planejamento. Ontem à noite, por exemplo, eu e meu esposo nos reunimos para fazer o geral da família, o que a gente queria. E aí eu fiquei pensando, né, por que não fazer um específico para mim? E sempre que tem algo para fazer, eu gosto de anotar. Não no computador, mas no caderno. Eu sou muito ainda do papel. Eu tenho que escrever, ler, rabiscar e depois passar limpo. Ainda tem mais esse detalhe, que eu gosto das coisas todas organizadas. Eu tenho aqui o meu estojo, então eu coloco com cores diferentes. Eu gosto de visualizar mais colorido para ficar melhor na hora de ler e compreender. E óbvio que eu vou aproveitar e tomar o meu chá da tarde. Não é bem um chá, né? Meu lanche da tarde. Então eu fiz aqui ovos fritos. Eu gosto dessa torradinha aqui, o Toast Magic de cacau. Nossa, eu fiquei viciada. Pensa no negócio. Aí peguei 2 torradinhas para acompanhar com ovo. E algo que eu sempre gosto de fazer é esse leite com banana e maçã. Geralmente eu coloco aveia, só que justamente hoje acabou a aveia aqui de casa e aí eu pensei em adaptar para chia, que também vai ficar uma delícia. Então vamos lá, eu vou explicar como é que eu faço o meu planejamento. O planejamento desse próximo ano, pelo menos para mim, vai ser um pouco diferenciado, porque fazem 10 anos que eu estava trabalhando. Eu trabalhei numa clínica de estética, depois eu vim pro digital como bastidores, fazendo lançamentos. E agora, esse ano de 2025, na metade do ano, eu acabei me afastando. Esse período foi justamente o período de eu me ressignificar, olhar novas metas e principalmente estar aqui no YouTube. Só que eu comecei assim meio que aleatório, sabe? Eu comecei assim, vamos ver no que dá. E acabei gostando e acabei me identificando. No YouTube eu percebi que é algo mais leve. Quando eu saí do trabalho, eu comecei a postar no Instagram, só que é aquela coisa que parece que a gente tá correndo, né? Correndo, correndo, correndo e nunca chega no nosso objetivo. E eu tenho umas metas bem ousadas e eu vou precisar também da sua ajuda para alcançar essas metas, porque é algo que nós que fazemos, que produzimos conteúdo, se não há interação, se a gente acha o quê? Que nós estamos sozinhos fazendo coisas irrelevantes, né? E não é esse o objetivo. Quando eu pensei em criar o canal, apesar de que estava meio assim algo aleatório, eu pensei assim, eu posso ajudar alguém com a minha vida, com os meus conhecimentos, com o meu ensinamento. Então foi algo também de propósito, né? Eu comecei sem saber o que fazer, só fui fazendo, mas é algo que eu quero deixar mais intencional para ajudar mais e mais pessoas. Aqui em casa a gente faz o nosso planejamento com alguns pontos, por exemplo, o ponto espiritual, o lazer, o de realizações, o profissional. Também a gente coloca por parte tanto o casal quanto também os filhos, a gente separa o que a gente quer para cada um. Eu vou começar aqui no meu planejamento o que eu quero para mim no espiritual. No espiritual, eu sempre coloco livros, sem ser a Bíblia, né? Que a gente sabe que sem a Bíblia nada somos, literalmente, porque é a palavra de Deus. Então, além da Bíblia, eu coloco outros livros que vão me aproximar para ter um estudo mais claro da palavra, para conhecer mais a Deus nos âmbitos da vida mesmo que a gente se coloca, né? Com relação a relacionamento, com relação à amizade, a profissionalismo. Então eu coloco ler livros. Eu sempre coloco ação social. Eu penso muito sobre o servir, né? Servir o próximo. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, era isso que ele fazia, ele servia as pessoas. Então eu, como cristã, eu não posso passar o meu ano inteiro só olhando para o meu umbigo, só fazendo as minhas realizações, as coisas para mim ou para minha família. Eu penso muito em servir, que quando nós servimos, nós estamos demonstrando o amor de Jesus para outras pessoas, ajudando outras pessoas, suprindo a necessidade de alguma maneira dessas pessoas. Ano passado a gente colocou
jejum e oração, uma vez ao mês. Não conseguimos cumprir. E um dos pontos mais importantes que eu quero falar aqui com você é que quando você for fazer o seu planejamento, você precisa visualizar esse planejamento, ter ou impresso ou escrito na parede, no seu bloco de notas, seja onde for, algo que você olhe para você lembrar, porque o que acontece? A gente, né, começa o ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, lista tudo, faz o checklist, só que passa o ano, as coisas da vida, os problemas, as alegrias, o trabalho, os imprevistos acontecem e a gente acaba esquecendo. Então é importante a gente sempre estar visualizando o que a gente planejou para primeiro, né? Será que eu vou conseguir alcançar isso? E sempre colocar uma meta. Essa que eu faço geralmente é o primeiro, né? Até julho. Então eu planejo até julho para poder estar realizando algumas coisas e depois de julho para dezembro eu planejo outras coisas, ajusto o que eu tô vendo que dá e o que não dá, e aí eu vou trabalhando dessa maneira para eu estar conseguindo alcançar o que eu desejo. Então eu vou colocar aqui no meu jejum e oração também, uma vez ao mês, jejum e oração. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende, Deus quer isso de mim. Quando eu falo com Ele, eu digo, Senhor, né? Clamo, peço, agradeço, então isso é muito importante. Eu estou colocando esses dois tópicos para você ter uma ideia, tá? De como fazer aí do outro lado. E eu já vou passar para o outro tópico, que seria profissional. Voltando a falar sobre o YouTube, querendo ou não, é algo que se a gente não levar como profissional, se a gente só levar algo aleatório, assim, a gente acaba perdendo constância, a gente acaba perdendo o propósito, a gente acaba perdendo o foco. Então eu quero tornar algo mais profissional. Então aqui para o YouTube eu vou colocar uma meta de ter inscritos. Como você pode ver, eu tenho poucos inscritos, inclusive se você está aqui, por favor, já se inscreva. Semanalmente eu vou estar colocando assuntos de espiritualidade, de maternidade, de relacionamento. Gosto de fazer isso, gosto de falar sobre isso, então inscreva-se, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também que não fazem ou querem melhorar o seu planejamento anual, para a gente conseguir saber, né? Às vezes a gente reclama tanto, mas o que você planejou? Para onde que você estava indo? Né? Qual é a direção que você traçou que você não chegou? Por quê? Então, tendo isso anotado, você já tem uma visão de onde você errou, do que você não fez e do que você precisa fazer para alcançar seus objetivos. Vamos voltar aqui no YouTube. Eu vou colocar uma meta de inscritos. Meta de fé, hein? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai perseverar até a gente conseguir. Então, vou colocar aqui inscritos. Ter semanalmente 2 vídeos. Eu acho que é possível ter semanalmente 2 vídeos. Vamos começar 2 vídeos aqui no canal. Isso aí. Vou deixar aqui como profissional constância. No Insta e TikTok. Muito bem. Inclusive, eu prometi para mim começo do ano, mas não começo não, meio do ano, logo que eu decidi reativar minhas redes sociais, que eu ia estar no TikTok Shop. Vou colocar aqui, fazer vendas no TikTok Shop. Alguma coisa eu vou fazer de lá. Então, já fizemos espiritual, já fizemos profissional. Vamos fazer agora de realização pessoal. Bom, o pessoal, eu quero muito continuar fazendo meus tratamentos estéticos,
né, tanto de pele, tratamento estético, mais que eu falo, eu prezo muito aqui no rosto, principalmente, né, que eu tenho uma pele acneica, eu tenho uma pele bem complicadinha, eu brinco que a minha pele é de jacaré, então eu fazendo esses tratamentos vai me ajudar muito na minha autoestima, na minha saúde, querendo ou não, estamos envelhecendo, quem não está, né? Todos nós estamos, então é algo que eu quero continuar, é uma meta pessoal, que é justamente continuar os tratamentos estéticos. Eu acho que nesse momento, essa questão do profissionalismo aqui no YouTube, querendo ou não, é uma coisa pessoal, sabe? Então eu acho que eu vou canalizar essa questão pessoal mais pro que eu quero com relação a inscritos, a ter constância, que isso vai me realizar pessoalmente, e os tratamentos estéticos mesmo. Eu acho que para mim, porque assim, as outras coisas, por exemplo, eu pratico atividade física, eu tenho uma boa alimentação, então não é algo assim que eu preciso pessoalmente mudar radicalmente ou me focar nisso, sabe? Então eu vou deixar assim. Olha, só quero dizer que esse lanchinho aqui tá uma delícia. Se eu fosse você, não perderia tempo e faria também na sua casa. Cara, esse leite gelado com a chia ou com aveia, banana e maçã. Teve até uma seguidora minha no Instagram que ela disse assim: minha filha odeia fruta. Quando você fez essa receita, colocou aqui pra gente, compartilhou, eu fui tentar fazer em casa e a única coisa que ela come agora de fruta é nessa misturinha que você faz no leite. Teve até uma vez que ela teve, sabe, as crianças que fazem aquela feira, né? Feira na escola de saúde e tal, apresentação. Aí a garotinha tava como receitas, a sala dela era receitas, e aí eles fizeram essa receita e todo mundo amou e achou uma fofura. Ai, fiquei tão feliz. E é justamente isso que eu quero passar. Eu quero incentivar outras pessoas a fazerem coisas saudáveis, a fazerem coisas que antes elas não conseguiam e agora, com o meu incentivo, com o meu direcionamento, conseguirem também deixar a vida mais leve, mais feliz e mais saudável. Eu quero voltar um pouquinho atrás e continuar no pessoal, porque eu lembrei de uma coisa. Esse ano eu prometi para mim que eu ia ler 10 livros. Eu li 7, não alcancei minha meta. Eu vou dividir isso, eu vou voltar lá no espiritual, eu vou colocar 3 livros espirituais, e eu vou colocar 7 livros que eu quiser. Pronto, agora sim, até eu vou entender. Isso é muito importante a gente estar fazendo, porque se você coloca algo, não, depois eu lembro, não vai lembrar. Eu já fiz isso várias vezes, não lembra, abreviou e não sei o que, não, depois eu vou saber o que é. Cara, anota tudo, tintim por tintim, palavra por palavra, para você não se perder, porque depois você esquece. Então já foi espiritual, profissional, pessoal. Agora eu vou deixar aqui abrir um pouquinho para vocês questão de relacionamento e também da questão dos meus filhos. Bom, no nosso relacionamento, vou falar algumas coisas que a gente já relatou ontem à noite, eu e meu esposo fazendo da família como geral. Relacionamento. Então, nós fizemos assim, colocamos uma vez no mês a saída do casal para namorar, né, para conversar, sair de mãos dadas. Querendo ou não, nós temos 2 crianças, então a gente mora numa cidade que nós não temos familiares. Acaba que familiares próximos, né? Eu tenho uma tia aqui, mas não é algo que assim que a gente, deixa lá na casa da tia, vai. Não, somos nós e nós mesmos. Temos amigos, muitos amigos, mas também a gente não gosta de ficar sempre incomodando, né?
Então, a gente colocou saída uma vez ao mês. Acho que no mais foi isso que a gente colocou. Graças a Deus, gente, graças a Deus, o meu relacionamento é uma bênção, sabe? Assim, a gente não tem briga, assim, de ciúme, de desentendimento. Óbvio, somos seres humanos, somos falhos, uma coisa ou outra eu faço, ele não gosta, ele faz, eu não gosto, mas não é nada assim que a gente sai quebrando tudo, gritando e os vizinhos ouvindo. Não. Deus livre, Deus livre. Nunca tive isso na minha família, não quero ter isso na minha família, que eu digo os meus pais, e não quero isso para dentro do meu lar também. E a gente vive bem, sabe? A gente se ama, a gente se abraça, a gente conversa. E então, acho que tá bem bom isso. Filhos, a gente tem uma meta do inglês, né? Isso é algo que a gente tem que perseverar. Inglês. Poderia ser até algo pessoal. Desse ano, 2025, eu até estudei bastante, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Então, assim, consigo, né, ler algumas coisas, compreender, mas falar, minha filha, aí é que tá. E as crianças, elas têm essa facilidade por estarem em desenvolvimento, né, e aprendendo cada vez mais com facilidade, querendo ou não, é uma caixinha vazia que a gente vai depositando ali para elas estarem aptas, né, para esse mundão de meu Deus. Mas o inglês é algo que eles precisam. Vou colocar aqui tocar instrumento, principalmente a Clarice. Porque o Heitor Lincoln, esse ano, acho que foi 2024, começou a tocar violão. E aí 2025 ele já foi pro baixo. Então aí são 2 instrumentos que ele já consegue dominar, toca na igreja e tudo mais. A Clarice, não. A Clarice, a gente ainda não colocou ela em nenhum instrumento e ela quer especificamente piano. Eu já, não vou dizer que eu toquei piano, muito forte, eu toquei piano, mas eu já tive aula, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, ou foi 13, 14. Eu acho que foi 13, 14 eu tive aula de piano, nossa, era a paixão da minha vida, mas não continuei. E até hoje eu fico assim com um negocinho, sabe? Poderia ter perseverado mais e conseguido. E a gente tem essa meta para Clarice de colocar ela na aula de piano. E o Heitor Lincoln disse que ele quer trocar um outro instrumento, ele quer bateria. Na verdade, ele sempre quis bateria. Só que apareceu a oportunidade do violão. Então a gente falou, olha, meu filho, você pode tocar quantos instrumentos você quiser. A oportunidade agora é do violão, então aproveita. Porque foi um irmão da igreja que o dom dele é tocar. Ele sabe 1 milhão de instrumentos. E ele disse assim, vou dar meu dom para ajudar outras pessoas. E as crianças de 8 para cima, quem quiser pode vir na igreja dia tal, sei lá, terça-feira, 7 horas. Quem tiver lá, ensino. E aí ele foi montando uma banda com essas crianças, e é por isso que meu filho tá. E foi uma bênção, assim, pra nossa vida, pra vida do meu filho, sabe? Por isso que eu digo em servir. Eu gosto e eu sei quão beneficiado é quem a gente serve. E nós mesmos, né? Quanta evolução esse homem já teve, sabe? Com as crianças, o carinho, o apreço. Então, para mim, servir é assim o ápice que qualquer ser humano pode fazer e demonstrar o amor de Jesus para quem está precisando. Outra coisa para os filhos, praticar esporte. Eu falei, 2025 eles não praticaram nenhum esporte. 2024 a Clarice praticou ginástica e o Heitor Lincoln futebol. Esse ano, 0. Então, praticar esporte. E a gente quer também levar eles... Aqui, gente, tão pertinho. É literalmente, acho que 23 minutos da minha casa, o Hopi Hari. A gente nunca levou, a gente já foi no Beto Carreiro com eles, mas o Hopi Hari especificamente nunca fomos. Então é uma meta para 2026, levar no Hopi Hari. Tá vendo? Quando você não coloca, não visualiza,
você perde. Às vezes, coisa simples é fácil e você, com as coisas da vida, esquece. Agora eu vou fazer da família inteira, que seria as viagens, né? Vou colocar aqui família. Família. Se bem que o Hopi Hari também inclui nisso. Então, enfim, a gente quer viajar pra praia, gente, mas não é qualquer praia. Uma praia especial, algo marcante. Eu sou louca para ir em Maragogi, nunca fui, então foi uma meta de 2025 que também não conseguimos bater. E fica aí, Maragogi 2026. Que mais? Outra meta que a gente tem em família é uma viagem internacional. Será que rola em 2026? Vamos colocar viagem internacional. Falar em viagem internacional, nós precisamos tirar o nosso passaporte. Eu já tinha, as crianças nunca tiveram, nem meu esposo, só que cancelou, não, saiu da validade. Então eu preciso tirar passaporte. E por último, eu vou colocar aqui coisas da casa. Eu falei no começo que a gente gosta de colocar, né, casa. Que seria esse ano, nossa, esse ano arrasei. Eu fiz muita coisa na minha casa. Comprei um monte de espelho. Coloquei bancada, comprei mesa. Gente, tinha uns 2 anos que a gente não tinha uma mesa assim, sabe, digna. Comprei mesa, comprei armário. Nossa, foi uma delícia. Esse ano, da nossa casa, nós queremos fazer botar um móvel embaixo da escada que a gente viu uma mulher aqui no YouTube mesmo. Nossa, coisa mais linda, coisa mais linda. Então, nós queremos colocar o móvel embaixo. Acredita que a minha caneta já foi com Deus, escrevi tanto. Embaixo da escada. Nossa, não acredito, gente, que a minha caneta, esta hora, tá quase acabando, minha querida. Eu acho que essa é preta. Outra coisa, eu não gosto de ficar... Deixa eu ver. Ah, é preta. Da escada. Se eu fosse colocar pormenores, seria o quê? Uma campainha. Fácil, né? Eu vou colocar campainha. Que mais? Uma campainha. Ah, lembrei. Eu tô reformando os quartos aos poucos, né? E aí eu quero tirar o quarto quarto do meu filho beliche e colocar uma cama de casal. Porque os meninos estão crescendo e também eu acho melhor, sabe? Não, já tá na hora de repaginar. Então, vou colocar aqui cama de casal. Estou precisando de louça. Louça como? Prato. Sabe aquele jogo de prato que vem a xícara, que vem, sabe? Jogo de prato. Como é que fala? Não é jogo de prato que fala, né? Jogo de cozinha também não é. Jogo de cozinha não é. Vou colocar de prato. E jogo de cama. Acredita? Tanto para minha cama quanto para a cama da Clarice, que a cama da Clarice já é uma cama casal. A nossa é queen e da Clarice é casal. Jogo de cama. Kit de mesa posta. Pronto. Nossa, casa que eu achei que eu tava arrasando, que eu já reformei toda a casa, ainda falta mais. Kit de mesa posta. Pronto, então, recapitulando. Fomos para o espiritual, profissional, pessoal, relacionamento, filhos, família e casa. Creio eu que não estou esquecendo de nada. Ai, é isso. Aparentemente pode ser uma coisa simples, né? Até boba de fazer. Tem muita gente que, não
vou fazer isso não, perder meu tempo, não sei nem se eu vou estar viva, não sei nem como vai ser ano que vem. Mas é tão importante, né? Às vezes, sei nem que vou estar viva e termina o ano você vivinho, sem planejamento, sem direcionamento, sem nada na sua vida. E eu gosto também de fazer, e ontem a gente fez isso, né, eu e meu esposo, porque a gente pegou tudo que a gente queria quando a gente saiu de 2024 para 2025 e as coisas que a gente foi realizando, apesar de não ter batido o checklist nos meses ou no dia a dia, mas a gente conquistou muita coisa que nem a gente estava lembrando que a gente queria, sabe? Isso é muito bom, porque você tem motivos para agradecer. 2025, a minha família, nós passamos por coisas um pouco delicadas, né, com relação ao trabalho, ao financeiro. O trabalho é igual, vamos dizer assim, a financeiro, né? No final das contas, a gente, além da realização de fazer um bom trabalho, é o dinheiro que a gente precisa. E Deus, ele nos sustentou tanto, sabe? Nos direcionou tanto e a gente tem tantos motivos para agradecer. E se a gente não tivesse um parâmetro de olhar para o que a gente queria, para o que a gente realizou, mesmo pouco intencional, a gente ia até, quem sabe, olhar 2025 e dizer, nossa, mas, né? Então, a gente, né? A gente nem conseguiu tantas coisas, não. A gente conseguiu coisa pra caramba, sabe? A gente conseguiu se reinventar, a gente conseguiu fazer de alguma maneira o nosso melhor, passando pelas dificuldades. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E eu espero que você também faça o seu planejamento, esteja preparada para o próximo ano, para as adversidades, para as vitórias, para as bênçãos que Deus tem para a sua vida. E é isso que eu desejo para você. Faça seu planejamento. Se você fizer, escreve para mim. Nossa, eu fiz. Nossa, eu também faço meu planejamento. E eu vou ficar muito feliz de ler tudo o que você já conquistou ou o que você pretende conquistar. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Te agradeço por estar aqui. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas que você sabe que precisam ouvir sobre isso, que precisam de um direcionamento para o planejamento delas também. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.